que vamos fazer? Povoar o céu de glória é o nosso dever. Nosso comandante Jesus já deu sinal. Vamos pra batalha vencer. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Maicon Cavalcante. Eu quero te dizer nessa noite que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Quem achou o texto pode dizer amém. Diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Glória a Deus. Quem crê nessa palavra pode dizer glória a Deus. Sente, irmãos, glorificando ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, esse momento, continuando a oração que o teu servo fez por mim, eu te peço que tu nos dê graça para transmitir uma mensagem que vá ao encontro da mente e do coração da tua igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu não sei se está aí já no telão o tema. Eu quero pregar hoje sobre o tema: o contraste da antiga aliança para a nova aliança. Já colocou no telão? O contraste da antiga aliança para a nova aliança. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos estudar o capítulo de número 3. O capítulo de número 3, ele fala sobre essas duas alianças. Quando nós vamos estudar, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, ele defende o seu apostolado, porque estavam criticando Paulo acerca de uma carta de recomendação. E esses falsos mestres que entraram na igreja, eles estavam dizendo que Paulo não tinha carta de recomendação. E o apóstolo Paulo, ele contesta com a carta dizendo que ele não precisava de carta de recomendação para a igreja de Corinto. Por quê? A própria igreja de Corinto era a carta de recomendação de Paulo, porque foi Paulo que fundou a igreja de Corinto. Porque hoje é comum nós que pregamos precisamos de uma referência, de uma carta de recomendação. E os falsos mestres estavam aproveitando dessa carta de recomendação. Eles estavam tendo legalidade para frequentar aquela igreja e tendo oportunidade para pregar. E nessas oportunidades que tiveram para pregar, contestaram Paulo, porque Paulo era o pastor da igreja, o fundador da igreja. E o apóstolo Paulo, no verso 1º, 2º, ele contesta e diz: olha, eu não preciso de carta de recomendação, porque vocês são a carta de Deus escrita através do nosso ministério. Mas quando vamos estudar o capítulo de número 3 por inteiro, nós vamos descobrir que o apóstolo Paulo também, ele faz um contraste da antiga aliança e também da nova aliança. O que é isso que o Senhor está falando? Quando eu falo da antiga aliança, eu estou falando do Antigo Testamento, eu estou falando do antigo pacto. Quando eu falo da nova aliança,
eu estou falando do Novo Testamento. Eu estou falando de um novo pacto. E quando nós vamos estudar o antigo pacto, que é a antiga aliança, a primeira coisa que nós vamos descobrir que a antiga aliança, ela foi dada por Moisés, que é a lei, e ela também foi escrita no Monte Sinai. Outra coisa interessante da antiga aliança, se você acompanhar do verso 1 ao verso 3, nós vamos descobrir que a antiga aliança, ela foi escrita com tinta. Você também vai descobrir que ela foi escrita em uma tábua de pedra. Quando nós vamos estudar mais à frente, do verso 4 ao 6, nós também descobrimos que a lei, que é a antiga aliança, conhecida aqui como letra, ela mata. Quando nós vamos estudar o verso 7 ao verso 8, nós vamos descobrir que a antiga aliança é conhecido como o ministério da condenação, como o ministério da morte. Quando vamos estudar o verso 13 ao 14, nós vamos descobrir que na antiga aliança existia um véu. Que véu é esse? Era o véu do tabernáculo. Nesse véu, ele fazia uma divisão no templo. De um lado estaria o Santo dos Santos, depois do véu estaria os Santo dos Santos. Primeiro, o santo lugar estaria de um lado, e depois do véu, o Santo dos Santos, que era o lugar da habitação de Deus, que ele se manifestava. Então, nós descobrimos que a antiga aliança, ela é uma aliança que foi escrita com tinta, com tábua. Ela mata, ela condena, ela tem um véu. Mas quando nós vamos estudar a nova aliança, a primeira coisa que nós temos como ponto de partida, a primeira foi escrita no Monte Sinai, mas a nova aliança, ela foi escrita no Calvário, quando Jesus morreu por nós. Quando nós vamos estudar esse contraste, nós vamos descobrir o primeiro contraste aqui das duas é a nova aliança. Ela foi escrita pelo Espírito nos nossos corações, para nós vivermos uma nova vida. Acompanhe comigo o verso 1 ao 3. Olha o que diz, irmãos. O verso 2 em diante: vós sois a carta, nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Olha, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A nova aliança, ela é diferente, porque a antiga foi escrita com tinta, mas a nova não, ela foi escrita pelo Espírito Santo. A antiga foi escrita numa pedra, a nova foi escrita nos nossos corações. A antiga aliança,
ela não podia transformar a vida de alguém, mas a nova aliança, ela nos transforma em uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ela nos transforma de dentro para fora. Na nova aliança, nós temos o perdão de pecados definitivamente e passamos a viver uma vida nova em Cristo Jesus. Nós passamos a ser carta viva de Deus. O Espírito Santo trabalhou na nossa vida, porque a lei era escrita numa pedra, mas na nova aliança ela foi escrita na nossa mente e no nosso coração, e hoje nós somos transformados pelo Espírito de Deus, e hoje nós somos perdoados. Hebreus 8:12 diz assim: porque serei misericordioso com as suas iniquidades, de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Você já foi perdoado na nova aliança. Irmãos, isso aqui na nova aliança se refere a um novo modo de viver digno na presença de Deus. A lei não poderia fazer isso na vida de alguém, mas a nova aliança que veio através de Jesus Cristo, ela nos transforma. Olha para quem está do teu e diga assim: você é uma carta viva de Cristo. 2 Coríntios 5:17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na tua vida. Ei, irmão, na antiga aliança ela não poderia perdoar, ela não poderia, em nome de Jesus, liberar o perdão, mas a graça não. A graça, ela te perdoa, ela te transforma para você ser uma outra pessoa na presença de Deus. Ezequiel 36:26-27 diz assim: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Farei que andeis nos meus estatutos e guardeis o meu juízo e observeis. Na antiga aliança, irmão, era aquele coração de pedra, mas na nova aliança é um coração de carne, é um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus, é uma outra pessoa, é uma nova criatura na presença de Deus. Quem está crendo nessa palavra, diga glória a Deus. Irmãos, outro contraste da antiga para a nova. A antiga aliança, quando nós vamos estudar, nós descobrimos que a antiga aliança é da letra, ela mata. Mas na nova aliança, é a aliança que foi escrita pelo Espírito. Em vez de matar, ela vivifica. Na antiga aliança, quem pecava morria. Na antiga aliança, se você guardasse todos os mandamentos, mas
se errasse um, você era culpado de toda a lei. Mas na nova aliança, nós fomos transformados pelo Espírito Santo. Em vez de nos matar, é diferente. Ele nos dá vida em Cristo Jesus. Presta atenção. Verso de número 4 ao 6. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Levanta a tua mão para o céu. A lei matava, mas agora veio a nova aliança, guiada pelo Espírito Santo. Agora ela traz vida, ela traz vida e vida com abundância. Irmãos, essa expressão, a letra mata, mas o Espírito vivifica, significa que não podemos alcançar salvação pelo nosso próprio mérito. Ninguém poderia ser salvo pelo seu mérito. Ninguém poderia ser salvo pelas suas obras. Não. Mas somente através de Jesus Cristo que nós alcançamos a salvação. Porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Nós também não conseguiríamos. Ninguém no Antigo Testamento conseguiu, mas Jesus Cristo, Ele veio e cumpriu toda a lei. E é através dele, é através do Espírito dele que nós recebemos vida, e vida em abundância, e recebemos a salvação de Deus na nossa vida. Presta atenção. A letra, a lei, ela só nos mostra o conhecimento de Deus, mas ela não nos dá a capacidade de guardar os mandamentos. Já a nova aliança, ela tanto nos dá o conhecimento, através do Espírito Santo, ela nos dá a capacidade de agradar a Deus, de viver uma vida que agrade a Deus. É somente através do Espírito Santo de Deus que nós conseguimos ser salvos. É somente através de Jesus que nós alcançamos a salvação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Levanta a tua mão para o céu. Efésios 2:1 diz assim: Ele nos vivificou, estando morto em vossos delitos e pecado. Eita, irmão, antes nós vivíamos mortos no nossos delitos, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele veio e morreu na cruz do Calvário, e deixou o seu Espírito para nos guiar, para nos direcionar, para obedecer a palavra de Deus e alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. Quem está crendo, diga glória a Deus. Irmãos, presta atenção. A lei é boa, é santa, é justa, mas ela não salva. Ninguém aqui conseguiria ser salvo pela lei. Não. Somente através de Jesus Cristo que nós encontramos a salvação. Somente através dele. O terceiro contraste da antiga aliança para a nova é que a antiga, ela tinha glória, mas a Bíblia diz que a glória da antiga, ela se desvanecia, ela apagava. Eu vou explicar para você. A Bíblia diz que quando Moisés subia no monte, a Bíblia diz que quando Moisés descia, o seu rosto resplandecia,
e ninguém conseguiria olhar para o rosto de Moisés. Era necessário colocar um véu, mas a Bíblia diz que aquele brilho, ele se apagava, aquele brilho, ele ia embora. Mas na nova aliança, a glória da nova aliança, ela é muito maior do que a antiga aliança, porque a antiga aliança, ela se desvanecia, mas na nova aliança é uma glória permanente. Por isso que ela é uma glória maior. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que vai dizer aqui, irmãos, verso 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque na verdade, outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Presta atenção, irmãos. A antiga aliança era uma glória que se desvanecia. Moisés descia no monte, brilhava, mas depois se apagava. A glória da nova aliança, ela não se apaga, ela é o quê? Permanente. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus agora, ele habita na vida do crente. A Bíblia diz assim, que vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Eita, irmão, a glória da nova aliança é maior. A glória da nova aliança é permanente, ela não se apaga na nossa vida. O Espírito Santo agora, irmãos, ele habita dentro de nós. Outra coisa, a glória da nova aliança, ela é maior porque ela nos justifica. Ela nos faz justo diante de Deus. A glória da antiga aliança, ela nos condenava, mas a glória da nova aliança, ela é maior porque ela nos faz justo diante de Deus. A lei condena e não justifica. Romanos 10:4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Eita, irmão, Jesus Cristo, ele nos faz justo diante de Deus. A antiga aliança, ela não tirava o pecado, ela encobria. Mas na nova aliança, a Bíblia diz que João Batista, no batizando no Rio Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você agora é um justo diante de Deus. Agora o Espírito Santo habita dentro de você. Agora tem uma glória que não se apaga. Agora tem uma glória que o Espírito Santo está na tua vida, te transformando, te vivificando, te justificando diante de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E para encerrar, a antiga aliança, ela tinha um véu, como eu expliquei para vocês. Quando Moisés descia do monte, o povo, para olhar para o rosto de Moisés, botava um pano na cara, no rosto. A Bíblia diz que quando o sacerdote entrava no templo uma vez por ano, ele passava pelo véu. O véu separava do santo lugar para os santos
dos Santos, uma vez por ano. Mas na nova aliança, o véu é removido. Eu fui estudar. Que véu é esse, irmãos? O que é que significa o véu? O véu separava o homem de Deus. O homem, quando pecou, a Bíblia diz que foi lançado da presença de Deus e foi colocado um véu de separação do homem para Deus. Mas na nova aliança, o véu é removido. Agora você pergunta: como esse véu é removido? Através da nossa conversão. A partir do momento que eu não aceito Jesus como Salvador da minha vida, o véu ainda está colocado sobre o nosso rosto. Mas quando eu aceito Ele como Salvador da minha vida, o véu é removido do nosso rosto e nós passamos a contemplar a glória de Deus na nossa vida. Fica de pé, irmãos. Pastor, eu quero contemplar essa glória. A primeira coisa, aceita Jesus como Salvador da tua vida. Olha os privilégios do véu removido. A primeira coisa, nós temos acesso direto com Deus. O véu separava o homem de Deus, mas quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter acesso direto com Deus. A Bíblia diz que quando Jesus estava morrendo no Calvário, a Bíblia diz que quando Ele entrega o Espírito, Mateus 27:51, o véu se rasgou de alto, significando dizer que agora o homem, a humanidade, tem acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Eita, irmão, que privilégio! Na antiga aliança tinha o véu, mas na nova aliança o véu foi removido e nós podemos entrar na presença de Deus. Levanta a tua mão para o céu. Você tem acesso à sala do trono, irmão. O véu já foi tirado, o véu já foi removido. Entra na sala do trono com ousadia na presença dele. Hebreus 10:19 diz assim: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus Cristo. Eita, glória a Deus, irmãos. Através de Jesus Cristo, nós podemos entrar na sala do trono. Nós podemos entrar para falar face a face com Deus. O véu não está mais, o véu não está mais separando o homem de Deus. Agora, através de Jesus, o homem pode ir até Deus. Olha para quem está do teu lado e diga assim: agora você tem acesso, através de Jesus, à sala do trono. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, o véu é removido. Nós temos acesso à sala dele. Segundo lugar, nós temos liberdade no Espírito, porque a Bíblia diz: aonde o Espírito está, aí há liberdade. Levanta a tua mão para o céu. Eu quero te dizer nessa noite que você tem liberdade para adorar o nome dele. Você tem liberdade para exaltar o nome dele. Você tem liberdade para entrar na sala do trono. Você tem liberdade para entrar com ousadia na presença de Deus. Você tem a liberdade do Espírito de Deus na tua vida. Terceiro lugar,
nós refletimos a glória de Deus. A cada dia que quando nós aceitamos Jesus, nós temos acesso direto a Deus, temos liberdade do Espírito e passamos a cada dia ser transformado de glória em glória, a imagem e a semelhança de Jesus. Levanta a tua mão assim. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o véu da antiga aliança, ele sai dos nossos olhos. Nós passamos a entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Passamos a ter liberdade e passamos a ser transformados a cada dia de glória em glória. Sabe o que é que está dizendo? Uma vida progressiva, uma vida para frente, uma vida que você vai avançando, uma vida que você vai se parecendo mais com Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Levanta a tua mão que eu quero orar pela tua vida. Eu quero te dizer nessa noite que nós estamos vivendo a nova aliança. A nova aliança, ela tem perdão de vida para nós, ela tem transformação de vida para nós. A nova aliança, ela tem vida para nós. O que vamos fazer? Povoar o céu de glória é o nosso dever. Nosso comandante Jesus já deu sinal. Vamos pra batalha, vencer todo mal. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja poderosa do Senhor Deus de Abraão. O fim se aproxima, já